Boa tarde a todos. É uma grande satisfação darmos continuidade a essa sétima oficina de pesquisa que o Programa de Mestrado em Direito Processual e Cidadania da Unipar promove. Durante esse ano, tivemos diversos encontros que foram muito proveitosos e hoje já iniciamos pela manhã, tendo uma professora Sara e o professor Fabrício debatendo e expondo seus assuntos. Agora à tarde nós iniciamos com a presença especial também do grande amigo Arthur. Nosso amigo Arthur Mendes Lobo está conosco já participando de eventos já há alguns anos. É uma grande satisfação tê-lo aqui, professor. Já vou apresentá-lo aos alunos. Também agradeço a professora Liliane, que é nossa egressa do programa de mestrado aqui da Unipar, também já de algum tempo, né, professora, e que participará como debatedora. Bem, a todos agradeço a presença aqui, nossos alunos do mestrado, professores. O nosso amigo Arthur Mendes Lobo, ele é professor doutor em Direito pela PUC São Paulo, é professor adjunto da Universidade Federal do Paraná e membro de consultores do Conselho de Consultores ad hoc da Revista Jurídica da Presidência da República. É claro que o professor Arthur tem diversos artigos, trabalhos publicados, obras que compartilham já fisicamente o seu conhecimento, e nessa oportunidade vem aqui conosco para trabalhar a respeito do processo coletivo, e por isso, professor, agradeço muito a sua disponibilidade, sei da sua agenda nessa correria de viagens, né, que imagino e vejo às vezes você ali para cá e lá acompanhando no Instagram você, no Facebook, no Instagram é sempre uma satisfação vê-lo nesse movimento todo da advocacia, da academia, e agradeço muito ali, por nome da universidade, em nome de todos os presentes, e depois que assistirão a esse vídeo, pela sua exposição, para o qual desde já deixo a palavra, Arthur. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Celso, uma alegria imensa estar aqui. O senhor é um grande exemplo de professor, de advogado, de jurista, né? Um querido amigo de longa data. Então, eu queria parabenizá-lo pelo Dia do Professor, e parabenizar todos que estão nos assistindo, que são professores, que são pretensos professores, que um dia vão lecionar, tendo feito mestrado nessa importantíssima universidade, Unipar. É uma alegria também ter a professora Liliane como debatedora. O tema que nós escolhemos hoje são os novos rumos das ações coletivas, é um tema quentíssimo e que teve uma virada na jurisprudência muito recente, que vai impactar centenas de milhares de pessoas no nosso Brasil, então merece a nossa reflexão. Eu tenho aqui a satisfação de ver que o professor José Miguel Garcia Medina faz parte do corpo docente, o professor Luiz Manuel, ambos foram meus professores no mestrado também. Fiz o primeiro mestrado em Direito Processual Coletivo e tive a honra de ser aluno deles, do professor Luiz Rodrigues Vamber, que foi meu orientador, e carrego, então, uma bagagem intelectual baseada e arraigada nessas ótimas fontes, né, que são juristas de escola e que vocês têm aí a oportunidade de ter como mestres. Então, parabenizo todo o corpo discente do programa de mestrado da Unipar. Bom, eu queria falar um pouco sobre a decisão que teve recente do Supremo Tribunal Federal referente à eficácia territorial da sentença coletiva. Os senhores bem sabem que o processo coletivo, ao longo de algumas décadas, ele passou por algumas reviravoltas em relação a esse tema, e reviravoltas muito importantes. Então, vamos tentar fazer um brevíssimo histórico para a gente entender a guinada que a jurisprudência deu, em qual momento isso aconteceu, e agora, com a estabilização da decisão do Supremo em repercussão geral, no dia 1º de setembro desse ano, a gente tem agora um panorama muito nebuloso, que pode dar ensejo a muitos artigos, dissertações de mestrado, porque são temas ainda sem respostas. Então, a minha intenção aqui é informar e tentar atiçar a curiosidade intelectual dos senhores e das senhoras, para que a gente consiga produzir intelectualmente bons artigos e também dar boas respostas a essas indagações que estão por vir. Principalmente porque o Supremo
não fez a modulação dos efeitos da decisão dele, e eu quero explicar por que era importante essa modulação, e não fazendo, quais serão as consequências para as ações que já tramitaram, que já transitaram em julgado, e para as ações em trâmite. Inicialmente, eu quero lembrar, então, que nós tivemos, depois do advento do Código de Defesa do Consumidor, que foi na década de 90, né, nosso CDC é de 1990, nós tivemos um movimento que foi até capitaneado pelo hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que à época, em 1997, era advogado-geral da União. Então, ele atuando junto à presidência da República, que era do governo Fernando Henrique, eles editaram uma medida provisória número 1570, de março de 97, para tentar limitar a eficácia territorial da sentença coletiva. Basicamente, a intenção deles foi diminuir o poder dos juízes que atuam em ações coletivas, porque uma ação coletiva tendo eficácia territorial nacional poderia dar mais poderes a um juiz de primeira instância do que propriamente um tribunal teria. Então, eles imaginavam o seguinte: uma ação civil pública que tramite lá no Acre, um juiz de primeira instância dá uma decisão e ela passa a valer, a liminar nessa ação civil pública, passaria a valer para o Brasil todo. Então, eles decidiram delimitar os efeitos dessa decisão à eficácia territorial do órgão prolator dessa decisão. Então, elaboraram uma modificação no texto do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. A Lei da Ação Civil Pública é de 85, a Lei 7347, para dizer que as sentenças coletivas teriam eficácia territorial que seria delimitada a competência do órgão prolator da decisão, exceto se fosse julgada improcedente por falta de provas. Essa redação, ela, então, passou pela medida provisória, depois essa medida provisória foi convertida em lei, na Lei 9494, de 97, mas essa medida provisória ela foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. À época, a professora Ada Pellegrini Grinovo, saudosa professora Ada Pellegrini, ela tinha escrito que era uma tentativa de diminuir a eficácia, a eficiência do sistema processual coletivo, e que seria um absurdo sabotar o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. E aí, com essa interpretação, o Partido Liberal ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade que caiu sob a relatoria do ministro Marco Aurélio Mello. E ele indeferiu a liminar. Indeferiu dizendo que a limitação era legítima, que era salutar ao sistema, e esse indeferimento, então, fez surgir uma presunção de que a nova redação do artigo 16 era constitucional. Essa questão foi levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E, na sequência, votaram o ministro Nelson Jobim, que também entendeu pela constitucionalidade do artigo 16, o ministro Sepúlveda Pertence, que também entendeu pela constitucionalidade, no mesmo sentido, o ministro Carlos Veloso, que até citou um precedente envolvendo metanol, uma ação civil pública ajuizada lá no Rio de Janeiro, em que a eficácia territorial se limitou ao estado do Rio de Janeiro, e ele até frisou que era uma tentativa de evitar a presunção de que todo dano em interesse individual homogêneo seria nacional ou regional, para delimitar também o dano, e o ministro Nery da Silveira também acompanhou. Ou seja, apesar da ADI 1576 não ter sido julgada no mérito, porque depois ela perdeu o objeto, já que com a conversão da medida provisória em lei, o relator mandou o Partido Liberal aditar a inicial, e eles não aditaram a inicial, então ela perdeu o objeto, não teve julgamento de mérito, mas já havia um acordo do Supremo Tribunal Federal dizendo que o dispositivo, pelo menos numa análise perfunctória, superficial, era constitucional. Isso no ano de 2003. De lá para cá, o STJ teve a oportunidade de também se debruçar sobre esse tema, em 2006, e o ministro João Otávio de Noronha foi o relator
na Corte Especial, referendando a constitucionalidade do artigo 16. Ou seja, qualquer ação civil pública ajuizada no Brasil teria eficácia territorial, seus efeitos, limitados à comarca do órgão prolator. E assim foi até 2011. Em 2011, quando a Corte Especial do STJ teve que julgar a questão da execução individual da sentença coletiva, se o beneficiário da sentença poderia executar em qualquer domicílio no Brasil a sentença coletiva, o STJ falou sobre essa questão da suposta inconstitucionalidade do artigo 16, mas de maneira en passant, chamada obter dictum, para dizer, olha, tendo uma sentença em Minas Gerais, se um mineirinho mudou lá para o Rio Grande do Sul, e a residência dele agora, o domicílio dele é no Rio Grande do Sul, ele pode executar lá, porque a eficácia da sentença coletiva é erga omnes. Sendo erga omnes, a decisão tem a autoridade da coisa julgada para que seja executada em outra comarca. Então vejam que não foi propriamente a inconstitucionalidade do artigo 16 que foi levada ao STJ nessa ocasião, em 2011. Mas o STJ deu sinais de que não estava gostando da constitucionalidade do artigo 16. E aí, 5 anos mais tarde, em 2016, foi que o STJ, em embargos de divergência, de relatoria do ministro Laurita Vaz, é que se debruçou sobre o tema inconstitucionalidade do artigo 16 para dizer que ele era incompatível com o sistema coletivo, que deveria, sim, haver uma eficácia territorial nacional para as ações coletivas. E aí, depois desse julgamento, o STF, então, foi instado a examinar 2 recursos extraordinários em regime de repercussão geral. E aí, esse ano, em abril desse ano, dia 8 de abril desse ano, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o STF entendeu que o artigo 16 é inconstitucional, ou seja, que não poderia haver essa limitação territorial e que haveria de ser aplicado o efeito repristinatório à redação original, a redação lá de 1985. Disse ainda que haveria necessidade de reunião de ações que têm conexão ou que têm o mesmo pedido e causa de pedir, para o primeiro juízo que tiver conhecido do tema. Né? O primeiro ato, o primeiro juiz que conheceu da ação civil pública teria se tornado prevento. Além disso, o Supremo, ao julgar esses 2 recursos, tema 1075, entendeu que a regra de competência para danos regionais ou nacionais deve ser a regra do artigo 93.2 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se o dano for regional ou nacional, a competência originária é da comarca da capital do Estado-membro ou da capital do Distrito Federal. E aí, em razão dessa decisão, nós tivemos uma série de questionamentos. Uma crítica que se faz a esse julgamento do tema 1075, se os doutores forem até o processo, vão ver que diversos amite curia tentaram se habilitar no processo, né? Ter direito à voz, ter direito à sustentação oral, e tudo foi indeferido. Então, não teve uma ampla participação dos amite curia nessa ação. Além disso, depois do julgamento, foram opostos embargos de declaração, para tentar modular ou esclarecer algumas dúvidas que eu vou trazer para os senhores verem o grau de complexidade e as consequências de uma decisão como essa, se a eficácia for ex tunc, né? Porque o Supremo ele não disse que a eficácia seria ex nunc, nem para o futuro, e nem fez uma modulação temporal, como lhe permitia o artigo 927, parágrafo 3º do CPC. A primeira questão que eu gostaria de chamar aqui a lume é o critério. Qual foi o critério para dizer que o artigo 16 era inconstitucional? O primeiro critério foi o da isonomia. O Supremo entendeu o seguinte, olha, o sistema coletivo ele deve tratar a todos de maneira igualitária. Então, não pode uma ACP
julgada na cidade de Campinas, né, na comarca de Campinas, ser julgada improcedente, e uma na comarca de Bauru ser julgada procedente, né? Nós vamos ter ali consumidores representados na ação civil pública sendo tratados de maneira diferente. Então, a ideia seria não restringir os efeitos para dar um tratamento igualitário. A outra justificativa foi a eficiência da tutela coletiva. Se houver uma eficácia nacional, mais legitimados vão ser agraciados com uma sentença de procedência. Não vamos ficar à mercê da vontade dos colegitimados em cada estado, em cada comarca, para ajuizar várias ações civis públicas. Então, uma ação civil pública pode ter o efeito em todo o território nacional, evitando o retrabalho, reanálise de temas pelo Poder Judiciário. E aí, a gente começa, então, a fazer algumas reflexões, né? Será que sempre a ação coletiva que tem a sua eficácia restrita ao órgão prolator, ela será ruim para o consumidor? E aquelas ações civis públicas que foram julgadas improcedentes, não por falta de provas, mas com matéria probatória exauriente, ou em se tratando de matéria eminentemente de direito. Se ela foi julgada improcedente, ela também terá eficácia nacional. Então, imaginemos uma ação civil pública que foi ajuizada em Curitiba, que tenha sido julgada improcedente em razão da matéria ser tão somente de direito ou ter exaurido todas as provas. Essa ação civil pública, se ela tivesse sido julgada, né, primeiro que outras ações civis públicas em outras comarcas no Brasil, ela vai ter eficácia erga omnes em todo o território nacional e poderá, sim, prejudicar os consumidores. Então, esse tipo de reflexão, por exemplo, não foi aventado no acórdão pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero colocar essa questão para reflexão dos senhores, e lá no final a gente vai ver se realmente foi mais acertado não modular os efeitos, né? Uma outra questão que vem à tona diz respeito à competência, né? Imaginemos que uma ação civil pública, antes desse julgamento do Supremo, tenha tramitado numa comarca do interior, um Arama, por exemplo, né? E a eficácia teria que ser nacional, mas não foi ajuizada na capital do estado, que seria Curitiba, e nem na capital do Distrito Federal, Brasília. Como fica essa eficácia dessa ação civil pública? Se o 93.2, que foi preconizado pelo Supremo, deve ser observado como regra de competência absoluta, funcional, se isso não foi observado, haveria necessidade de reexame por um juiz da capital para não ferir o juízo natural, o princípio do juízo natural? Ou seja, se uma CP tramitou favoravelmente ao consumidor numa comarca do interior, nós temos aí dois tipos de interpretação. Uma para dizer que ela só vai valer no território dessa comarca, porque não observou a competência originária da capital, ou então ela teria que passar por uma reanálise, assim como a Operação Lava Jato teve que passar por uma reanálise de outro juízo diante da incompetência. Então, essa questão envolvendo a fragilidade do juízo originário competente também é algo que vai gerar muita polêmica. Outro assunto que gera polêmica é a prevenção pelo juiz que primeiro conheceu do processo. Assim que o Supremo disse, né? O juiz que primeiro conheceu torna-se prevento para todas as demais ações civis públicas. Então, temos duas ações civis públicas, uma tramitando em Porto Alegre, outra tramitando em Salvador. E a regra do CPC qual é? A regra da distribuição ou do registro, né? Isso está lá no artigo 59 do CPC. Então, não depende da velocidade do juiz para tornar o juízo prevento. Mas o Supremo agora, em se tratando de ações coletivas, muda essa regra, dizendo que é o primeiro que conhecer do processo. Então, temos que ficar atento a essa mudança de perspectiva que mais se assemelha à regra do CPC de 73. Artigo 106 do CPC de 73 dizia que
pela anterioridade do despacho, é que se tornava prevento o juízo. E o Supremo também fala que, diante da multiplicidade de ações, haverá reunião no mesmo juízo. E aí, multiplicidade de ações, nos parece que faltou ao Supremo escrever com maiores detalhes o que seria multiplicidade. Bastariam 2 ações para haver reuniões? Ou eu tenho que ter mais de 3 ações? Né? Me parece que se falou múltiplas ações, basta que haja mais de uma. Né? Tendo 2 ações civis públicas, eu vou ter que reunir. Então, volto ao meu exemplo. Eu tenho uma ACP em Porto Alegre, outra em Salvador. Quem ajuizou em Porto Alegre foi a Defensoria Pública de Porto Alegre. Havendo a reunião das ações em Salvador, porque o juiz de Salvador foi o primeiro a conhecer o processo, o que vai acontecer com a ação de Porto Alegre? Vai para Salvador. O que vai acontecer com a Defensoria Pública de Porto Alegre? Vai ter que advogar em Salvador. Né? Então, comecem a perceber que nós vamos ter que ter colegitimados de ações civis públicas aparelhados para atuar em todos os estados da federação. Então, o Ministério Público de um estado vai ter que atuar em outro, caso haja essa visa atrativa do juízo prevento. Então, esse é um ponto de atenção e um ponto de preocupação. Outro ponto de preocupação é que não necessariamente tem que haver uma conexão direta para essas ações serem reunidas, porque o artigo 55 do CPC dispõe que, mesmo não sendo conexas, mas tendo pontos de toque para evitar decisões conflitantes, é necessária a reunião das ações. Então, quem lida com ações civis públicas, seja em favor de autores, seja a favor de réus, deve ficar muito atento. Infelizmente, a gente ainda não tem um cadastro nacional das ações civis públicas, né, para entender quantas estão em trâmite, quais são a causa de pedir e pedido de cada uma para reunir. O ideal seria que o CNJ fizesse isso, né? No anteprojeto de Código de Processo Coletivo, nós tínhamos essa previsão que o CNJ faria o controle das ações civis públicas para fazer um bom gerenciamento, mas acho que isso é uma grande tendência, acho que diante dessa decisão do Supremo, o CNJ vai ter que operacionalizar isso, mas já é um ponto muito importante, principalmente num programa de mestrado, ter um observatório de ações coletivas de determinado tema, justamente para saber se há litispendência, né, se há conexão, se há continência entre ações coletivas e também se há necessidade de ação rescisória. E aí a gente entra um pouquinho mais a fundo no tema, porque o Supremo julgou o tema 733 em 2015, relatoria do ministro Teori Zavascki. O que ele falou nesse tema 733? Aspas, a decisão do Supremo que declara a inconstitucionalidade ou constitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que isso ocorra, será necessário que a parte interessada recorra ou proponha ação rescisória. Fecha aspas. Esse julgado foi unânime pelo Pleno do Supremo em 9/9/2015. Então, senhores, significa que a decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 16, ela não pode retroagir para anular automaticamente sentenças já proferidas dizendo que o artigo 16 era aplicável, que ele era válido, que ele era constitucional. O próprio Supremo está dizendo que é necessário ou recurso, e se não houver mais prazo para recurso, ação rescisória, desde que haja também prazo para rescisória. Se tiver passado os 2 anos da rescisória, via de regra, não há o que fazer, né? A decisão vai ter que observar mesmo o dispositivo inconstitucional. Pelo menos a princípio é esse o comando, né, do precedente. Por quê? Porque nós não podemos confundir eficácia normativa com eficácia executiva das decisões do Supremo. Os efeitos das decisões do Supremo, eles não são automáticos.
por mais que a decisão possa ser ex tunc, ela venha retirar uma norma do ordenamento, ela não pode ferir e reformar automaticamente uma decisão judicial. Ela vai interferir, sim, na formação de atos judiciais futuros, atos administrativos futuros, supervenientes àquela decisão do Supremo. Isso porque o efeito vinculante não nasce da inconstitucionalidade, mas nasce da sentença que declara a norma inconstitucional. Então, a decisão do STF, ela, via de regra, é para frente em relação às decisões judiciais. E por isso, me pareceu que o Supremo deveria modular os efeitos para preservar coisa julgada, já baseada no artigo 16, e também para preservar a segurança jurídica em relação ao devido processo legal para os réus que se defenderam de uma ação civil pública na confiança de que a sua eficácia seria limitada à comarca do órgão prolator. Então, como nós vimos, durante 19 anos o judiciário dizia: o artigo 16 é constitucional, a eficácia é limitada, a eficácia é limitada. O réu era citado numa ação civil pública para se defender do quê? De uma eficácia limitada, certo? Vem a sentença, muitas sentenças sequer entram no mérito do artigo 16, né? Sequer o autor, às vezes, pede para declarar a inconstitucionalidade do artigo 16, mas vamos supor que a sentença foi silente. O réu pode nem ter recorrido, porque falou: bom, a eficácia está restrita. De repente, 19 anos depois, vem o Supremo e diz: não, peraí, a eficácia é nacional. E aí? Violou o devido processo legal? Violou o contraditório? Me parece que sim. Quando se frustra uma legítima expectativa da parte, a oportunidade dela se defender, e até mesmo de provar que o dano não é nacional, que o dano não é regional, está havendo um cerceamento do direito de defesa. Então, vou agora falar um pouco sobre alguns impactos para os novos rumos das ACPs. Primeiro, nós temos que analisar os processos que estão em curso. Se está pendente algum recurso e a decisão está adequada ao novo entendimento do Supremo, então vamos imaginar que tem um recurso numa ação em que o Judiciário já disse que não ia aplicar o artigo 16, que teria eficácia nacional ou regional. Ok, nada a ser feito, que está em consonância com o Supremo, nenhuma novidade. Agora, e se o artigo 16 foi aplicado e não houve recurso? Vamos imaginar, então, que o juiz falou: aplica-se o artigo 16, eficácia dessa sentença vai ser na competência territorial do órgão prolator, e a parte autora não recorreu. Precluiu? Vejam, de repente a parte autora recorreu de outros pontos, mas não recorreu desse ponto, né? Então nós temos uma situação em que o judiciário já deu a última palavra dizendo que aplicava o artigo 16. É necessária ação rescisória? É necessária uma desconstituição desse julgado? Ou pode o autor, no cumprimento de sentença, dizer: não, pera lá, a eficácia era do órgão prolator da decisão territorial limitada, mas o Supremo falou que isso caiu por terra porque é inconstitucional. E a decisão do Supremo tem eficácia ex tunc, então eu vou executar em qualquer lugar do Brasil e vou dar eficácia nacional, territorial nacional. Pode? Vejam que começa, então, a haver um grau de complexidade. No final, a gente vai debater sobre isso, né? Uma outra discussão: a abrangência nacional pode ser declarada de ofício ou seria extra petita, violaria o princípio do dispositivo? Ou seja, o autor não pediu a eficácia nacional e o juiz decide agora, com base na decisão do Supremo, que a eficácia será nacional. Haveria uma decisão extra petita, fora do pedido? Vai o judiciário dar mais do que o autor queria, ou deveria o autor ter pedido essa eficácia territorial nacional na sua petição inicial?
E aí nós temos outras questões envolvendo esse mesmo ponto. Porque nós podemos ter uma ACP que foi contestada, foi instruída e sem pedido de abrangência nacional. Aplicaria aí a regra do artigo 329, inciso 1 do CPC, de que o pedido tem que ser certo, objetivo, e não pode ser alterado depois da citação? Uma outra questão, a ACP que está pendente de um recurso, mas não tem o pedido de abrangência de eficácia estadual ou nacional, regional ou nacional, poderia o tribunal dizer que a eficácia é sim nacional ou regional, sem que tenha havido sequer discussão em grau recursal nas contrarrazões a respeito desse tema? O tribunal estaria autorizado a ampliar a eficácia já no julgamento do recurso, sem provocação? E outra seria uma ACP que está em vias de ser julgada pelo STJ ou pelo STF, mas sem discussão a respeito dessa abrangência, sem nenhum questionamento sobre o artigo 16, constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Poderia, ainda assim, ser alargada essa eficácia territorial? E aí, com base nisso que eu já tive a oportunidade de me debruçar sobre esse tema, escrever sobre esse tema, entendendo que o Supremo deveria, sim, ter modulado para dizer, olha, vamos declarar inconstitucionalidade, vamos dar uma abrangência nacional, mas as ações que devem ter esse regramento novo, processual, devem ser aquelas que ainda estão na fase de instrução, na fase postulatória, para que o autor possa emendar a inicial, dizendo que quer eficácia territorial, que o dano tem uma eficácia, tem uma extensão regional ou nacional, até para que o juiz possa adequar a competência originária, para dizer, não, eu não sou competente aqui em Varginha, esse processo tem que ir para Belo Horizonte, artigo 93, inciso 2 do CDC. Então, como é que o juiz vai saber qual a delimitação do dano se o autor não tiver feito esse tipo de pedido? Como é que o réu vai se defender para dizer, não, o dano não é nacional, o dano não é regional, o dano é local, né? Se ele não foi citado, não foi instado a contestar esse tipo de causa de pedir, né? Essa situação fática. Então, nos pareceu que a fase inicial seria mais adequada. Então, as ações que vão ser ajuizadas depois dessa decisão transitada em julgado agora no dia 1º de setembro, ok, o réu já vai ser citado, vai ter uma presunção que a eficácia é nacional ou regional, a depender da competência, é possível discutir a incompetência na fase de contestação, ok. Mas em relação às ações já em trâmite, né? Vejam quanta polêmica. Agora eu vou fechar o quadro das ações em trâmite e vamos para as ações que já transitaram em julgado, né? Imaginemos primeiro uma ACP transitada em julgado, afastando o artigo 16. Ótimo, ela está na linha do entendimento do Supremo, nada a fazer. Mas e as ACPs que transitaram em julgado e afastaram o artigo 16? Lembram lá do tema 733 do STF? Deveria haver o quê? Uma ação rescisória. E se já passou 2 anos, não haveria nada o que se fazer. Seria isso? Ou seria cabível uma querela nulitatis? Aí fica ponto de reflexão. Uma outra discussão é a ACP que transitou em julgado, mas nada dispôs sobre a abrangência nacional ou regional. O autor não pediu, o réu não contestou, não alegou o artigo 16 e a sentença nada disse. E aí? Pode o juiz, na fase de cumprimento de sentença, dizer, não, a abrangência é nacional, e eu estou até extinguindo outras ACPs que envolvem o tema, manda oficiar o CNJ coloca no banco de ações e começa a declarar ali que a eficácia é nacional. É possível esse tipo de extensão sem violação ao devido processo legal? Ou seria uma violação ao princípio da não surpresa, à expectativa existente à época da prolação da decisão,
como eu falei, por 19 anos o judiciário dizia que o artigo 16 era constitucional, e aí seria necessário, se a gente entender por esse caminho, proteger a autoridade da coisa julgada, né, e o núcleo rígido da coisa julgada. E mais, há aqueles que vão sustentar que aplicar-se-ia o artigo 525, parágrafo 12 do CPC, que trata da inexigibilidade do título ou da inexequibilidade do título judicial quando o Supremo declara a inconstitucionalidade da norma no qual ele se fundamenta. Vejam que esse dispositivo trata da inexigibilidade do título. A interpretação seria contrário senso para dizer, olha, se o Supremo declarou que o artigo 16 é inconstitucional, logo a sentença ela tem eficácia nacional, ou seja, seria dar execuibilidade e exigibilidade ao título, contrário do que dispõe a literalidade do artigo 525, parágrafo 2º. Mas há quem venha sustentar essa possibilidade também. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto. Nós passamos a ter um novo regime que foi trazido pela jurisprudência. Antes do início do evento, estava conversando com a professora Liliane, com o professor Celso, né, como que a legislação surpreende o jurisdicionado, né, nos coloca para pensar a todo momento, muitos projetos, propostas de alteração legislativa que nos colocam em situações de alta complexidade, de alta indagação, mas não só a mudança na legislação pelo legislador causa esse tipo de distúrbios, de turbulência na interpretação jurídica, mas até mesmo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, que tem o dever de nos dar segurança jurídica. E aqui eu esboço algumas situações, alguns exemplos, né, de prejuízos para os próprios consumidores, indivíduos representados numa ação civil pública que não foram sopesados ao ser proferido o acórdão que declarou o tema 1075. Então, se o efeito for ex tunc, automático e repristinatório, como declarou o Supremo, e aqui eu faço um parênteses para dizer o seguinte: quando o Supremo rejeitou os embargos de declaração, ele deu uma decisão de meia página, dizendo que essa questão já estava pacificada na jurisprudência e não tinha mais o que aclarar. Será? A pergunta que eu faço para os senhores é: será? Então, vamos imaginar decisões de juízes do interior que podem vir a ser anuladas por incompetência absoluta, devendo ser remetido o feito para a comarca da capital ou para o Distrito Federal, se houver necessidade de alteração da eficácia dessa sentença para âmbito regional ou nacional. Isso pode, sim, prejudicar o consumidor. Um outro exemplo é uma ACP transitada em julgado, declarando a improcedência da ACP, que envolva matéria probatória, já com instrução, ou matéria de direito. Isso vai impedir a rediscussão em todo o Brasil, em outra ACP, se o juízo originário era da capital ou do Distrito Federal. Vai prejudicar o consumidor nessa hipótese por força do artigo 337, parágrafo 4º do CPC. Outro exemplo, uma ACP ajuizada em Vitória, no Espírito Santo, ela vai ter visa atrativa de todas as demais que são conexas, têm litispendência ou que têm pontos de toque que vão causar decisões conflitantes, e vai haver uma reunião por conexão. E todos os colegitimados vão ter que ajuizar, né, postular, recorrer, fazer sustentação oral, peticionar, conhecer do sistema do processo eletrônico de Vitória, e vão ter que atuar lá por força da reunião por conexão, artigo 55 do CPC. O CITES, me parece, seria, né, quando o juiz despacha CITES,
ali seria o momento para estabilizar a demanda, né? Até para que o réu possa provar que o dano é local e não regional ou nacional. Então, a recomendação é para que os magistrados, a recomendação, vamos dizer assim, teórica, é que os magistrados, no momento de despachar os CITs numa ação civil pública, verifiquem se está sendo alegado que o dano é regional ou nacional, até para declinar da competência numa situação como essa, ou para estabelecer o contraditório nos termos do artigo 10 do CPC, para dizer, olha, diga réu se entende que esse dano realmente é regional ou nacional, ou que a competência realmente é desse juízo, para que possa se estabelecer o contraditório em relação a esse ponto, inclusive para que o réu tenha ciência de que, uma vez prolatada uma decisão, uma sentença, essa sentença vai ter eficácia em todo o território nacional. E isso impacta, inclusive, nos honorários dos advogados. Muitos dos senhores e das senhoras são advogados. Imagine que, antes dessa decisão do Supremo, o cliente dos senhores diga, olha, eu quero te contratar para uma ação civil pública, tá? Aí você olhava, onde foi ajuizada essa ação civil pública? Foi ajuizada em Palmas, no Tocantins. Beleza, a eficácia territorial é somente em Palmas, no Tocantins, eu vou olhar o impacto econômico daquela ACP para daí fixar a minha proposta de honorários, certo? E aí você faz uma proposta considerando o impacto econômico Palmas do Tocantins. Acontece que vem o Supremo e diz, não, aquela sentença de Palmas vai valer para o Brasil inteiro. Aí você, enquanto advogado, diz, mas espera lá, Brasil inteiro, se eu soubesse que era o Brasil inteiro, né, teria cobrado honorários como o professor Celso Yokohama, né, teria enfiado a faca no cliente para dizer, calma, o valor econômico aqui envolvido é bastante expressivo, né? A minha responsabilidade ao defender o réu numa situação como essa é muito maior, então eu vou ter mais trabalho, mais preocupações, eu vou ter mais me empenhar de várias formas, porque realmente a repercussão ali vai ser nacional. Então, o Supremo, de certa maneira, interferiu não apenas nas relações entre autor e réu, mas interferiu na relação cliente-advogado. E, por fim, como exemplo, uma ACP de Campinas, né, se transitada em julgado, sendo julgada procedente, ela vai valer a sentença vai ter eficácia territorial apenas em Campinas, a menos que corrigisse o vício da competência, porque deveria ter sido ajuizado em São Paulo para dar eficácia regional ou nacional, o consumidor teria que ajuizar uma ação rescisória para dar essa eficácia nacional ou regional. Olha o grau de complexidade, né? Ou o vício de incompetência seria convalidado pelo fato de ter havido uma apelação, por exemplo, e o TJ ter julgado essa apelação, e o TJ, como órgão de segunda instância, tendo se pronunciado a decisão, então passa a valer para o Brasil todo ou para a região toda. Vejam que há muitas questões ainda sem resposta, muitos temas e problemas sobre os quais Vossas Excelências podem se debruçar, escrever artigos, dissertações, teses de doutorado, porque são questões evidentemente polêmicas. E se nós tivermos diante de uma CPI em Campinas julgada procedente para beneficiar os autores representados na ação coletiva e uma na capital julgada improcedente, e pode acontecer, e já aconteceu, né? Como a julgada na comarca da capital tem eficácia nacional, nós vamos ter uma sentença que vale em Campinas e outra que vale para o resto do Brasil. Vejam que nós vamos ter ali uma dubiedade de títulos judiciais coletivos, o que seria uma distorção enorme para o sistema. Então, acho que eram esses os pontos que eu queria abordar e queria também abrir para perguntas, para reflexões, para complementos, ressalvando aí e já pedindo escusas por qualquer mal-entendido, me coloco à disposição para esclarecer, se não tiver me feito compreender. E novamente agradeço o prestigioso convite, quero dizer para o professor Celso novamente que Vossa Excelência uma grande inspiração para mim, para os meus colegas, para a advocacia da OAB paranaense. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Foi uma honra ouvi-lo.
Certamente, aquela conversa inicial nossa de trazer essas polêmicas foi bem cumprida, né? Porque trouxe ali muitas indagações que precisamos pensar, direito intertemporal, de eficácias, de segurança jurídica, que realmente a gente espera muitas vezes um desafio do Poder Judiciário de enfrentar essas incertezas, mas às vezes nós temos esses percalços a superar. Eu vou passar a palavra à nossa a debatedora, a professora Liliane, a Liliane Grum, que foi nossa aluna do mestrado, portanto, ela é mestre em Direito pela Universidade Paranaense. A professora tem graduação pela Universidade Federal do Paraná, é advogada, atua em Francisco Beltrão, região, e em muitos outros lugares. A professora, ela trabalha como professora assistente no curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, é membro do grupo de pesquisa em Direitos Humanos e do grupo de pesquisa em Direito da Criança e Adolescente, que também gentilmente aceitou esse convite. A procurei, falei, demorei um pouquinho para encontrar a Liliane, mas achei, né, e por sorte que tive essa possibilidade de trazê-la como egresso ao nosso curso, que foi uma grande aluna nossa aqui, aplicada e professora já daquela época. Nós tivemos uma aula em Francisco Beltrão, né, Liliane? Conseguimos fazer do mestrado uma ocasião de levá-la, a professora Jussara, inclusive, lecionou lá em Francisco Beltrão, distante daqui quase 400 quilômetros, né? Mas foi um evento muito bom, que o mestrado pôde proporcionar naquela região para vários alunos que ali também residiam. Muito obrigado, professora, por aceitar e estar presente conosco. E já te passo a palavra para algumas considerações, questões, que fique à vontade. Obrigado. Obrigada, professor Celso. Quero agradecer a lembrança, o convite e também, na verdade, o desafio, né? Porque eu venho assim com um susto desde terça-feira e agora com toda essa exposição, essa bela exposição do professor Arthur e com todas essas reflexões sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que muito festejada, né? Mas por tudo que o professor expôs, que o doutor expôs, também deixou uma série de inseguranças, né? E novos debates que vão realmente incendiar aí todos os advogados e os jurisdicionados. Então, agradeço, né, a oportunidade de estar dividindo essa mesa com o doutor Arthur, na verdade, é um privilégio, né, de estar aqui fazendo parte dessa oficina nesse dia. Quero parabenizar pelo Dia dos Professores, professor Celso, professora Miriam, professor Luiz Manuel, que eu estou vendo que está presente aqui na oficina, e também todos os demais professores do mestrado, e todos os demais professores, né, que estejam nos ouvindo, que estejam presentes, e meus professores da graduação, meus professores do ensino médio, da educação básica, que foram, né, na verdade, inspiração para a vida. E os professores do mestrado foram inspiração, né, foram muita inspiração, e também possibilitaram essa aula itinerante que nós tivemos no mestrado aqui em Francisco Beltrão, que foi um fim de semana super frio e chuvoso, né? Mas foi bem caloroso pela presença, né, da professora Jussara, do professor Celso, aqui em Francisco Beltrão. Então, agradeço por essa oportunidade. Eu, na verdade, assim, por tudo que o doutor Arthur, da exposição que ele fez, realmente só restam interrogações, né? Interrogações e realmente muito a refletir sobre o tema. Na verdade, assim, eu só gostaria de fazer algumas reflexões junto com o doutor Arthur em relação até aos projetos de lei em andamento a respeito dessa temática, né? Tanto o projeto do CNJ como o projeto intitulado da professora Ada Pellegrini, eles trazem essa previsão aí nos artigos 27 do projeto de lei do CNJ e no projeto de lei 1641, lá no artigo 32, já em consonância, né, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que era um anseio antigo, né, dessa eficácia
erga omnes, sem essa limitação que havia no artigo 16. Então, nós já temos essas inclusões aí no projeto de lei e que facilitará o caminho, se algum deles for aprovado, em relação a essa temática. Mas não resolvem, né, as interrogações deixadas pela decisão do Supremo Tribunal Federal em relação às ações em andamento, às ações já julgadas. Então, gostaria de fazer esse contraponto, né, em relação a esses projetos. Também em relação a esse projeto, o projeto do CNJ, que revoga os artigos, né, 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor, e dentre eles aí a questão de competência relativa, da competência, né, da territorial para julgar as ações coletivas. E, em contrapartida, o projeto de lei 1641 de 2011, ele prevê, né, a competência territorial para as ações aí tentando melhor, né, gestar essas questões aí da competência territorial, de acordo com o local do dano, nacional, regional, enfim. E também nos traz nesse projeto, especialmente no projeto intitulado da professora Ada Pellegrini Grinover, a questão da litispendência, da conexão. Essa temática, ela acaba constando assim, só em relação a, fazendo um gancho na reflexão que o doutor Arthur fez, em relação à necessidade de existir um controle pelo CNJ dessas ações coletivas, das ações civis públicas em andamento, acerca de pedido, causa de pedir, para fins de definição de litispendência e conexão, né, de ações. Então, nesse projeto, há uma previsão, lá no artigo 11, nos parágrafos 1º e 2º, a previsão de que essas ações civis públicas passem a constar de cadastro no CNJ e do tribunal, também acho que com uma possibilidade de fazer essa apuração. Então, é uma dificuldade que se tem atualmente, né, até em função da repercussão dessa decisão do STF, como pontuado pelo doutor Arthur, e a possibilidade, né, de termos aí a previsão nesses projetos e eventual futura lei da ação civil pública, essa possibilidade de facilidade maior, né, de reunião das ações, para enfrentarmos essas problemáticas. Acho que seria a respeito do que o doutor Arthur comentou, da decisão do STF, fazendo aí só um contraponto em relação aos projetos de lei em andamento sobre, né, a questão da eficácia erga omnes, né, e, por consequência, desse artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. E também as outras repercussões que existem nesse projeto, alterações, né, tanto do Código de Defesa do Consumidor, por um projeto, a previsão de competência territorial, né, no projeto da professora Ada, e também algumas regras aí previstas no projeto de lei sobre litispendência, prevenção, conexão, né, das ações coletivas. Talvez teria uma outra indagação, né, uma outra reflexão ou dúvida, né, sobre essa decisão do STF, até em relação a uma hipótese de improcedência de mérito numa ação civil pública, que não tenha havido recurso e agora sobrevindo essa decisão do STF, se ela teria também esse efeito erga omnes, né, nacional, sem limitação territorial, na hipótese de improcedência de mérito mesmo, né? Então, a repercussão disso também, se antes ela havia uma limitação territorial, né,
desconsiderando aí que não tivesse essa limitação territorial, e poder buscar também estender a improcedência para âmbito nacional, na hipótese aí de uma improcedência em nível regional, enfim. Mas essa reflexão que talvez o professor pudesse esclarecer melhor também sobre esse aspecto. Agradeço aí, acho que depois, se tiver mais alguma, se tiver oportunidade, junto com o doutor Arthur, né, de falar sobre os projetos aí em andamento da ação civil pública. Obrigado, Liliane. Bom, queria agradecer a professora Liliane, excelentes ponderações, indagações, né? Fundamental a gente pensar um sistema processual coletivo, um sistema único coletivo, como diria o professor Luiz Manuel Gomes Júnior, pela ótica dos projetos de lei. Isso me atrai muito, porque eu acredito que a tripartição dos poderes é o grande caminho, né? O consequencialismo das decisões judiciais ele é muito perigoso. Basta ver que assim, os projetos trazem a eficácia nacional, mas de uma maneira muito mais técnica do que a que foi a época da medida provisória 1570, lá em 1997. Ou seja, veio um ato do Poder Executivo, por mais que tenha havido uma conversão em lei, houve uma técnica que foi muito criticada, né? Diversos doutrinadores disseram, olha, o texto do artigo 16 confunde a capacidade judicante, né, o poder judicante, com regras de competência, com a questão da autoridade da coisa julgada, né, e coloca tudo num bolo só. Existe uma artecnia na redação desse dispositivo, o que não aconteceria hoje, porque hoje nós temos um corpo de doutores e processualistas muito maior, nós temos institutos, nós temos jornadas de direito processual, nós temos condições de debater a fundo os dispositivos e chegar numa redação mais depurada, mais sofisticada, para evitar esse tipo de conflito de conceitos, né? Por outro lado, também entendo que a Lei Complementar 95 de 98, ela traz um componente para a segurança jurídica muito importante, que é a vacatio legis. Se a gente vai pensar em mudar o ordenamento, mudar sistema, eu tenho que ter um mínimo de previsibilidade. Então, eu mudo a norma processual e aí passa a valer a nova regra dali em diante. Agora, quando a jurisprudência faz o que o Supremo fez, sem modular os efeitos, isso é muito perigoso, pode ser até muito nefasto, porque o jurisdicionado fica sem saber, mas a partir de quando vale? Né? E o que acontece com o meu processo que já está em trâmite? O que acontece com o meu processo que já teve sentença? E se eu não recorri desse ponto e agora quiser aditar meu recurso, eu posso? Quer dizer, fica uma série de indagações sem resposta e que vão precisar de juristas escrevendo, que vão formar a opinião dos julgadores, que vão fazer uma nova jurisprudência em cima desse precedente do STF. Né? Então, me parece que os projetos todos eles seguem uma coerência que é muito importante para a evolução do sistema processual, né? Eles ainda vão passar por muitas reformulações, como todo e qualquer projeto e anteprojeto passou, né? O projeto da ADA mesmo, que foi também muito, muito debatido com o professor Aloysio Mendes, com o professor Toshio Mukai, Herman Benjamin também, a Cláudia Lima Marques, né? Também fizeram anteprojetos muito interessantes sobre o processo coletivo, mas são projetos que demoram na sua tramitação e que envolvem também uma série de interesses, inclusive também do mundo corporativo, né, de empresas que acabam sendo alvo dessas ações civis públicas com mais habitualidade. Então, respondendo à primeira pergunta, eu acredito que os textos dos projetos, artigo 27, artigo 32, eles correspondem à orientação dada pelo Supremo e poderiam, sim, trazer uma inovação de uma maneira mais amortecida do que foi o impacto da decisão do Supremo e de uma maneira mais até organizada, contando também com o aparato do Conselho Nacional de Justiça para
monitorar, mapear essas ações civis públicas para dar efetividade também, para evitar retrabalho, para evitar conflito de decisões. No que tange à litispendência, eu fico com a doutrina do professor Luiz Manuel Gomes Júnior, entendendo que uma ação civil pública ela não pode ser extinta por litispendência, porque por mais que eu tenha os mesmos representados no polo ativo, se eu tiver colegitimados diferentes, eu tenho que dar oportunidade, pelo princípio da ampla participação no processo, de que esses colegitimados tenham voz, né, para justamente legitimar a representatividade, para legitimar o debate sobre temas importantes. Então, eu até, no meu livro sobre reclamação e defesa dos interesses coletivos, eu chamo a litispendência de processos coletivos de litissemelhança, ou seja, eu nunca terei ações idênticas, a menos que seja o mesmo órgão, né, que dois estagiários fizeram duas petições distintas e protocolaram no mesmo dia petições idênticas. Aí eu tenho sim uma litispendência, mas isso é muito raro acontecer, né, raríssimo. Então, assim, se eu tiver uma ACP ajuizada pelo Ministério Público, outra pela Defensoria, ainda que tenham a mesma causa de pedir e mesmo pedido, os órgãos de representação são distintos, né, e que merecem voz, que merecem a oportunidade de se manifestar no processo para dar justamente o espectro importante do debate coletivo. Então, nesse sentido, eu entendo que há uma litissemelhança e não uma litispendência, que a litispendência seria fatal para a extinção por falta de interesse de agir, né? Em relação à improcedência, ela ter eficácia nacional, é importante a gente verificar que no sistema coletivo nós temos a sentença que deve ter uma eficácia in utilibus, né? A sentença de procedência ela vai apenas beneficiar, e a sentença de improcedência ela não poderia necessariamente prejudicar. Mas em se tratando de uma decisão que teria âmbito nacional, se a matéria for tão somente de direito, e o judiciário, esgotado todas as instâncias, disser que essa demanda é improcedente, não vejo espaço para uma repropositura de uma demanda, já que nós teremos, sim, ali uma decisão com eficácia nacional. Então, nesse sentido, me parece que o sistema coletivo ele acaba se assemelhando ao sistema da class action americana, né, depois dessa decisão do Supremo. Acho que eram essas as indagações. Se tiver faltado alguma, por favor, professora Liliane, me advirta. Ótimo, doutor. Foram essas, sim, está suficientemente abordada a questão. Eu que agradeço a sua gentileza nessas reflexões. Muito bem. Parabéns, professora Liliane, professor Arthur. Realmente, a gente fica pensando quais são os critérios, né, Arthur e Liliane? Normalmente, quando você fala em lei, você olha lá os critérios de direito intertemporal, você tem ali consagrados os direitos, mas quando você fala em decisão, e aí, é claro, o Leonardo até lembrou dessa questão da decisão do STF, né, em relação à rescisória, mas é um pouco mais difícil, porque a gente sempre pensou a ideia de direito processual resolvendo a questão do momento para frente, e a estabilidade que ele gera para as relações jurídicas que já se submeteram a uma coisa julgada, já passaram por essa situação, ou mesmo já passaram no sentido de definição de competência, né? A gente fala em perpetuatio jurisdictionis lá no comecinho e esse negócio fica tudo meio, como eu diria, fragilizado, né, em relação ao entendimento. Você pensa numa segurança que se espera do processo e nós caímos nessas dúvidas. Vai acontecer o quê? Nós vamos ter processos, recursos, ações, debates, até se firmar um entendimento sobre o que, diante desse problema de omissão, né, dos detalhes que tiveram efeitos realmente. É muito bom. Eu estava com saudade de temas polêmicos no processo, né? Porque veio o novo CPC, deu uma tranquilizada, assim, muitos temas, né? E agora vem o tema do processo coletivo aí para chacoalhar o guarda-roupa, né? E fazer as coisas saírem do armário e a gente poder se debruçar, escrever, porque é muito bom, né? Eu acho que é uma atividade
para o jurista de reflexão, de autoindagação, que tem grande impacto, né? Você vê amigos curiae da área trabalhista, né, querendo participar para discutir quantas ações coletivas envolvendo direito do trabalho, né, questões ambientais, questões consumeristas. Então, é um tema que permeia muitos ramos do direito e muitos interesses para a nação. Então, estou feliz de saber que vocês estão interessados em discutir e debater esses temas. Acho que a gente pode depois marcar um outro encontro para falar sobre os projetos especificamente, né? Tem muita gente boa debruçada aí sobre os projetos. Eu estou também estudando e acho que a gente tem bons terrenos aí para discutir esses anteprojetos e projetos, tentar aperfeiçoar o ordenamento, como foi feito aí pelos juristas no novo CPC. Isso mesmo. Muito bem. Pessoal, nós temos aí nessa fala a participação livre de todos aí do mestrado, é uma oportunidade. Leonardo, vamos lá, pode falar. Obrigado, professor Celso. Primeiramente, gostaria de parabenizar o doutor Arthur pela exposição. E uma das preocupações destacadas pelo expositor e que me chamou a atenção, e eu concordo, na minha opinião, é que a ausência de modulação do Supremo, nesse caso, viola de forma evidente os princípios da segurança jurídica. Explico. E eu me preocupo especificamente nas situações já consolidadas, naquelas já houve o trânsito em julgado. A primeira situação é que a lei já aponta, em primeiro momento, uma solução para esses casos. Nos casos em que está pendente o cumprimento de sentença, o 525, parágrafo 12, já deixa claro que cabe impugnação pelo executado com fundamento em, deixa eu confirmar, como a lei prevê, inexequibilidade do título, ou inexigibilidade do título. Então, nesse caso, nos casos em que está pendente cumprimento de sentença, esse dispositivo deixa bem claro. O que é mais preocupante, inclusive, é nos casos em que, superado o cumprimento de sentença, já está pacificada a situação, cabe ação rescisória, com fundamento no parágrafo 15. E o parágrafo 15 fala que cabe ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica por conta da decisão em controle de constitucionalidade, seja concentrado ou difuso. E o doutor Arthur trouxe bem a questão da eficácia executiva e da eficácia normativa do efeito ex tunc. A primeira vez que eu li isso foi na tese de doutorado do ex-ministro do Supremo, Teori Zavascki, e até nos meus estudos eu entendo que foi ele que levou isso para o Supremo. E quando a primeira vez que eu li, eu entendi que isso seria um bom divisor de águas nesses casos de segurança jurídica para nós determinarmos a partir de que momento se aplicaria as decisões proferidas em controle de constitucionalidade. Se a eficácia executiva somente vincula os juízes dali para frente, não haria por que nós cogitarmos a aplicação aos casos anteriores que já foi consolidado pela coisa julgada. Só que quando chegou no Supremo, essa discussão, esse argumento foi utilizado justamente para legitimar a ação rescisória nesses casos. Então, o CPC refletiu já a jurisprudência do Supremo no parágrafo 15, porque cabe, então, ação rescisória contra essas decisões já consolidadas, que, na minha opinião, viola de forma clara a segurança jurídica. E até eu vou ao lado do professor Marinoni nesse sentido, que o parágrafo 15 sim seria uma questão de inconstitucionalidade, por violação do princípio de segurança jurídica. E o que deixa mais grave ainda é que o prazo de 2 anos para ação rescisória não conta do trânsito julgado da sentença do final do processo, conta da decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade. Então, justamente como o doutor Arthur mencionou, todas as situações anteriores proferidas estão com o prazo aberto novamente para rescisória de 2 anos. Então, isso que de fato gera uma insegurança jurídica. E eu acredito que o doutor Arthur se atentou a esse ponto na exposição dele também. Excelentes ponderações, Leonardo. Parabéns. Acho que muito lúcida a sua reflexão. E salta aos olhos que, ao julgar o tema 1075, o Supremo, no item 3, ele fala, tendo em vista a necessidade de dar segurança jurídica ao sistema, e aí ele decide do jeito que ele decidiu, sem modular, né? Então, a expressão segurança jurídica, minha mãe é advogada e ela fala assim, olha, é como a expressão justiça, né? Ao final das petições, o advogado do autor pede, espera, por lide uma justiça. O réu contesta e pede pela justiça.
e o juiz dá a sentença com base nos preceitos da justiça. Então, está todo mundo falando em justiça, mas cada um com seu ponto de vista, né? E você bem pontuou aí essa questão do prazo decadencial lá do parágrafo 15, que eu considero também um outro ponto polêmico, mas considero, assim como você bem ponderou, né, que diante dessa decisão abre uma nova contagem para esse prazo decadencial a partir da decisão do Supremo. E aí o professor Nelson Nery Júnior, ele até fala que se já houver passado os 2 anos, né, do prazo decadencial da coisa julgada, eu não posso reabrir o prazo, porque senão haveria um prazo ad eterno. O que eu posso é computar os 2 anos, que seria um prazo ordinário para ação rescisória, com novos 2 anos, se ainda tiver dentro do primeiro biênio, ou seja, eu teria no máximo 4 anos aí para discutir isso em ação rescisória. Porque se eu não tiver um termo ACO bem definido, pode ser que daqui 100 anos o Supremo mude de opinião e a partir de lá vai começar a contar o prazo para rescisória, né? E não me parece que seja essa a segurança jurídica que o ordenamento almeja. Muito obrigado pela explanação, concordo plenamente com você. O Gustavo também quer manifestar, Gustavo? Fique à vontade. Obrigado, professor Celso, professor Arthur, parabéns pela exposição, né? A primeira pergunta, quando o senhor mencionou o cadastro, a existência de um cadastro nacional, eu até vim conferir aqui a existência do CACOL pelo CNJ, né? E aí pergunto ao senhor o que está faltando nesse cadastro, ou a forma como poderia ser melhorado ele, para que pudesse atender esses anseios que o senhor referiu durante a fala, durante a exposição. E uma segunda pergunta, pedir a opinião do senhor a esse respeito com relação à própria não modulação dos efeitos pelo STF, se ela foi inconsciente, ou seja, o STF não previu que todas essas polêmicas que muito bem aventadas aqui surgiriam, ou se, na sua opinião, ela foi consciente. O STF anteviu e, dada a complexidade, e amplitude dessas discussões, ele jogou a peteca para frente, né? Eu já dou o trânsito em julgado aqui, deixa a comunidade jurídica e acadêmica debater, depois, se for o caso, eu decido isso. Obrigado, professor. Muito bem, Gustavo. Obrigado aí pelas ponderações. Primeiramente, queria agradecer o envio do link, sugiro que todos também acessem. O CACOL é realmente um belo começo de um trabalho que tem que ser aprofundado, né? A gente vai lá, tem estatísticas por tema, em fase processual, mas ele me parece que ele ainda precisa de um aprimoramento para ter em tempo real, né, as entradas, porque ele está bem desatualizado. Ele também não envolve todos os colegitimados, né? Tem que ter uma abrangência envolvendo todos os colegitimados. E também ele poderia destacar a causa de pedir e o pedido para facilitar a identificação de conexões, né, de uma maneira mais ágil. Eu acho que essa é a grande tendência. Eles vão chegar nesse nível de aprimoramento. Eu tenho alguns colegas, professores, que têm assento no CNJ e têm alertado a eles para essa necessidade. Acho que outros atores que podem contribuir muito para formar esse consenso são os réus das ações coletivas que têm acesso a essas informações em suas controladorias, réus que cotidianamente são demandados em ações públicas, né? Como bancos, empresas de telefonia, empresas da construção civil, enfim, sindicatos. Eles têm condições de municiar, e não raro o fazem, para justamente chamar a atenção para a necessidade de uniformizar, para otimizar tempo e julgar de maneira conjunta processos, para evitar também decisões conflitantes. Então, eu acho que, naturalmente, tanto o CNJ quanto os sujeitos processuais, né, envolvidos ali nesse tipo de demanda, eles tendem a convergir nesse tipo de identificação. Resta saber se o judiciário vai ter a agilidade necessária para evitar resserviço, né? Imaginemos que um juiz está lá
prolatando uma sentença e tal, que na verdade não vai servir para nada, porque o processo já tem um outro juiz que está prevendo e ele nem sabe, né? Então, isso pouparia o tempo do magistrado, o tempo de uma Câmara, de um tribunal, de ficar julgando algo que eles já não têm mais competência por essa regra de atração de competência ou por uma incompetência originária ou absoluta. Então, acho que o quanto antes houver essa identificação, melhor vai ser para todo mundo, vai dar mais segurança jurídica para todo mundo. Então, estamos correndo contra o relógio em relação a esse aperfeiçoamento. Em relação à outra pergunta, desculpa, eu até acho que me perdi aqui, foi sobre... A sua opinião pessoal quanto a ter sido consciente a decisão do STF ou inconsciente, né? Fazendo um paralelo lá com a culpa do direito criminal, né? Com consciente e inconsciente, talvez. Essa é uma pergunta de difícil resposta, né? Eu queria ser um mosquitinho para estar lá para entender no gabinete qual foi a motivação para rejeitar os embargos de declaração de maneira tão simplória, já que o tema é tão impactante. Mas acredito eu, conversando com alguns professores também, que o Supremo deu a decisão seguindo a linha da jurisprudência do STJ, formada em 2016, para não haver uma distorção no sistema, mas sem muito esforço interpretativo, porque ele não julga a ação civil pública, né? As ações civis públicas, via de regra, não chegam no Supremo. Então, é como se ele, de certa maneira, até lavasse as mãos, falando, quem vai resolver isso é o STJ, já que o STJ está decidindo assim, eu só vou dizer que o STJ acertou e depois o STJ que vai julgar e sedimentar problemas que chegarão e pararão no STJ, e aí a matéria já não vai ser constitucional. Ou seja, me pareceu que faltou, sim, um nível de aprofundamento da temática pelo Supremo, justamente porque o Supremo não julga esse tipo de matéria, né? Então, ele não tinha tanta familiaridade com o tema, tanta preocupação com os efeitos, com as repercussões do tema, e aí julgou, o STJ julga assim, então essa matéria, a partir de agora, declarando a inconstitucionalidade, vai ser infraconstitucional, o STJ que resolva as broncas que virão. Me pareceu que foi isso, essa é a minha percepção pessoal, tá? Não posso falar aqui uma opinião institucional, nem de reflexão jurídica, processual, mas me pareceu uma visão bem pragmática. O Supremo pensou, olha, a gente tem que pôr um ponto final nessa discussão, eu dou a última palavra, estou dizendo que é inconstitucional. Ah, mas vai vir um monte de problemas. Eu não vou modular e depois, se vier problema, o STJ que resolve. Me pareceu que foi dessa forma. Muito obrigado, professor. Oi, Júlia. Bom, boa tarde. Na verdade, eu tenho uma dúvida um tanto quanto prática, na verdade, que seria com relação ao cumprimento de sentença, né, das ações civis públicas. Porque, assim, na verdade, digamos, a gente tem um direito reconhecido numa ação civil pública em uma determinada região. Então, de acordo com o julgamento da inconstitucionalidade do artigo 17, nós poderíamos utilizar essa decisão que reconhece esse direito como paradigma para aplicação em outras regiões, né? E fazer somente, daí em termos processuais, seria só, então, fazer o cumprimento de sentença com relação àquele processo de uma região X. Em termos práticos, é isso, né? Só assim, essa é uma dúvida que eu tinha mesmo. Obrigado, Júlia. A ideia inicial era realmente essa, dizer, olha, se o juiz já julgou a matéria e ela tem um impacto regional ou nacional, por que não permitir que outros jurisdicionados que moram em outras comarcas já executem uma sentença que já existe, já se debruçou sobre um tema que se repete em outras regiões do país, né? Isso seria dar efetividade, eficiência à decisão coletiva. Então, assim, a prevalecer a decisão do Supremo, via de regra, é isso que vai acontecer. Tem lá uma sentença que foi prolatada por um juiz da capital, do Estado membro ou do Distrito Federal,
via de regra, essa sentença vai ter uma eficácia nacional e qualquer beneficiário do direito declarado naquela sentença poderá executar no seu próprio domicílio, como já decidiu também a Corte Especial em 2016, no ARESP 1.134.957, de relatoria da ministra Laurita Vaz. Então, por esse lado, olhando sobre esse espectro, a gente vê que realmente vai potencializar as ações coletivas. Os advogados, por outro lado, advogados de réus, têm que estar muito atentos a esse tipo de mudança de padrão, né? Então, se um réu de uma ação civil pública for contratar a doutora Júlia Munhoz para ser advogada, né, ela vai ter que pensar e vai ter que alertar, olha, essa sentença aqui pode ter impacto nacional. Então, se você tem operações em outros estados, saiba que essa sentença vai ter realmente uma repercussão econômica, financeira, numa obrigação de fazer, de não fazer. Então, a responsabilidade minha, enquanto advogado, é muito maior, e isso tem que sopesar na palavrinha mágica, né, que nos alegra e traz o Papai Noel para as nossas casas, que se chama honorários, né, professor Celso? Então, a gente, por um lado, também acaba tendo, obviamente, um fardo maior, um desafio maior nessas ações, mas, por outro lado, também, o cliente entendendo isso, ele acaba valorizando os advogados que conseguem navegar pelo processo coletivo. Então, os senhores estão numa grande universidade, podendo fazer um mestrado e se debruçar sobre o tema coletivo. Eu fico muito feliz em saber disso, porque é um ramo promissor da advocacia. E olha, né, Arthur, que a gente está pensando no papel do juiz em relação a esse problema, olhando no advogado do réu, mas você tem também todo um campo para o advogado de pessoas lesadas, né, por assim dizer, e se abre para o Brasil inteiro numa advocacia atenta a esses efeitos de decisões que estão lá em outro lugar, atingindo de âmbito nacional, né? Então, você tem também no âmbito de demandas uma possibilidade, né, com a proteção dessas pessoas, ampliar a proteção efetiva de ações, né? Exatamente. Eu acho até que é como na mineração, né? Eu sou mineiro, um estado que viveu muito da mineração de ouro, diamante, e eu acho que para quem advoga para os indivíduos lesados, é muito importante garimpar essas decisões, né? Garimpar mesmo, encontrar, porque isso evita que você tenha que ajuizar uma ação individual ou uma ação coletiva para obter um título, sendo que você às vezes já tem e não sabe. Ah, mas onde que está o título? Está lá no Maranhão, né? E aí vai lá em São Luís do Maranhão, acha a sentença, agora é só executar, chutar para gol, né? Já tiraram até o goleiro muitas das vezes, né? Então, acho que é importante ficar atento para esse movimento e eu vejo poucas pessoas escrevendo sobre essa temática. Então, isso também me preocupa, porque eu acho que é um campo que tem que ter muita discussão, muita reflexão. Não é porque os ministros não se aprofundaram que é um tema raso, pelo contrário, justamente porque eles não se aprofundaram, é um tema que merece aprofundamento. Muito bom. É isso. A palavra está aberta, pessoal. Acho que tivemos muitas aprendizagens hoje aqui, né, nesse momento agora da tarde. Muitos despertares, e com certeza os assuntos ali foram provocantes, como sempre tem sido nesse nosso programa, né? Mas cada vez que vem um professor, a gente sai com uma surpresa depois do encontro, né? Surpresas boas. Bom, é isso. Se estamos todos assim, pensando e reflexivos, podemos, acho que, finalizar. Nós temos um evento às 18 horas, Arthur, você viu, né, com o doutor Renan. Então, eu agradeço a todos os presentes. Mais uma vez, agradeço a você, Arthur, por essa tua disponibilidade, essa gentileza. Eu só sinto, em nome de todos, assim, a sua presença física, porque você é uma pessoa de um altíssimo bom humor, uma pessoa de bom trato, e só presencialmente sabe como é uma boa a tua conversa, né? Que vai além do campo jurídico, de toda a tua experiência, tua sabedoria em lidar com o ser humano. Eu agradeço muito, Arthur, por sua disponibilidade, esse conhecimento provocativo. Também a nossa querida Liliane, por essa disponibilidade, né, Liliane? Eu acho que você, com certeza, cumprindo sempre bem as suas missões.
Nos ajudou bastante aqui com esse trabalho dessa tarde. Deixo a palavra a vocês dois, Arthur, Liliane. Agradeço imensamente o convite que me foi feito. Professor Celso, é uma alegria sempre revê-lo, querido amigo, e saiba que sempre que for feito um convite seu, eu atendo sempre batendo continência, né? Você é o nosso comandante, é o nosso mentor, uma pessoa agradabilíssima, super inteligente, um profissional preparadíssimo. Deixei meu e-mail aí no chat para quem quiser mandar outras dúvidas, trocar ideias, material, enfim, estou à disposição de vocês. Agradeço a professora Liliane, a todos que me ouviram, agradeço a atenção, dê um abraço no professor Renan por mim, ficarei muito, muito feliz aí em saber que ele também hoje brilhou dando uma palestra, assim como os professores da manhã, né? Eu soube que foi fantástico, então espero que a gente tenha conseguido colocar ali mais dúvidas do que certezas, né? Na cabecinha de cada um, porque acho que mais importante do que convencer as pessoas nesse momento é informar e extrair reflexões produtivas. Acho que essa é a nossa missão enquanto juristas. Obrigado. Liliane. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, o privilégio de estar essa tarde com vocês. As palavras, a exposição do Dr. Arthur, elas realmente foram um estímulo, né? Durante todo o percurso da sua fala, realmente bastante instigante, para revigorar, e acho que é assim que o direito realmente se constrói, né? Com esses estímulos, com esses desafios que são lançados por decisões judiciais, especialmente essa apontada hoje pelo Dr. Arthur. Então, foi uma satisfação estar com vocês e agradeço, na verdade, por estar aqui podendo participar e aprender com todos vocês. Muito bem. Então, obrigado a todos os presentes. Até mais tarde um pouquinho. Né? E, professor Arthur, um ótimo final de semana. Liliane, muito obrigado mais uma vez, a presença de vocês. Pessoal, até daqui a pouco. Obrigado. Bom final de semana a todos. Muito obrigado. Abraço. Tchau.